Eu estou trazendo mais um vídeo para vocês, desta vez de matrizes com os conceitos iniciais e resolvendo algumas questões básicas envolvendo matrizes. Então a gente vai falar aqui um pouquinho do que é uma matriz e dos principais elementos. Essa é a primeira aula sobre matrizes, ok? Então, como nos outros vídeos, é uma aula de fundamentação, uma aula para você conhecer os principais elementos, saber fazer as principais operações. E depois a gente dá a continuidade, né? Ainda temos aqui sobre matrizes os determinantes e outras coisas aí. Então, aí a gente faz um aprofundamento assim que concluir essas aulas de fundamentação. Então, hoje, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir o que é uma matriz, fazer a construção de uma matriz, falar da diagonal principal, diagonal secundária de uma matriz quadrada, falar da ordem de uma matriz, a igualdade entre matrizes e um tipo diferente de matriz que é chamado de matriz transposta, além da operação de soma, subtração e multiplicação de matrizes, certo? O que vem depois, como determinante, a gente vai deixar para uma próxima aula. Então, essa é a aula 1 de matriz. Então, vamos começar aqui. O que é que seria uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma tabela disposta onde os elementos estão dispostos em linhas, né? As informações estão dispostas nas linhas e nas colunas. Isso representa uma matriz. Então, um exemplo de uma tabela que a gente associa a uma matriz. Uma tabela de classificação de um campeonato, por exemplo. A classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente tem a tabela e essa tabela tem as informações dispostas em linhas e colunas. Se você prestar atenção, pegar uma tabela dessa, você vai ver que nas colunas estão informações como número de pontos, total de gols, gols pró e gols contra, né? Número de jogos. E nas linhas vem o nome do clube, né? O nome dos times de acordo com a classificação, de acordo com a ordem. Então, isso representa uma matriz. Essa tabela está associada, pode ser associada a uma matriz. Então, tem vários exemplos aí de tabelas que podem ser associadas a matrizes. Um exemplo clássico também é o resultado de uma prova, de um concurso, por exemplo. Quando sai o resultado sai disposto em uma tabela, onde na linha, ou melhor, na coluna tem o nome do candidato, né? Na coluna aqui a informação com os nomes, na primeira coluna. Na segunda coluna geralmente vem a nota, além de outras informações em outras colunas, como CPF, identidade, número de inscrição e por aí vai. Então nós temos as colunas têm informações como nomes, notas, número de inscrição e assim vai. E nas linhas são os nomes dos candidatos, né? Sei lá, Paulo de alguma coisa, sei lá, José, não sei de que lá. Então, isso é uma tabela e essa tabela pode ser associada a uma matriz. Então, aqui, propriamente um exemplo de matriz, nós temos o seguinte, ó, é só dispor elementos em linhas e colunas. Nós temos uma matriz. Isso aqui é uma matriz, porque os elementos estão dispostos em linhas e colunas. E cada pontinho desse aqui, ó, de interseção entre essas linhas e essas colunas, representa um elemento da matriz, né? E a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que a gente tem em uma matriz, isso representa a ordem de uma matriz. A ordem de uma matriz é exatamente a quantidade, né? A quantidade de linhas e colunas. A quantidade de linhas na ordem, né? Primeiro o número de linhas, a gente sempre fala assim, primeiro o número de linhas,
e depois o número de colunas. E o total de linhas a gente representa por um número qualquer aí, um M, e o total de colunas pode ser representado por um N, né? Esses números são números inteiros. Então, por exemplo, qual seria a ordem dessa matriz que eu acabei de escrever aqui, que era 3, 6, 6 e 7? A ordem é a quantidade de linhas. Quantas linhas tem essa matriz? Essa matriz tem 2 linhas. E quantas colunas tem essa matriz? Também 2 colunas. Então, ela é uma matriz do tipo, a gente escreve assim, ó, 2 por 2, onde o primeiro número representa a quantidade de linhas e o segundo número representa a quantidade de colunas, certo? E a gente pode também representar a posição de um elemento na matriz. A posição de um elemento da matriz, a gente representa assim, ó, por A e J. Esse A e J é um elemento da matriz que ocupa a posição da linha I, sempre assim, o primeiro número, número de linhas, e a posição da coluna J, certo? Então, olhando para essa matriz aqui, qual seria a posição desse elemento? Esse elemento ele está na primeira linha, primeira coluna. Olha aqui, ó. Primeira linha, primeira coluna. Então, o I é o 1 e o J também é 1. Então, este é o elemento A11. Está na primeira linha, primeira coluna. É o número 3. Qual seria a posição do número 6? O número 6 ainda está na primeira linha, agora está na segunda coluna. É o elemento A12, o número 6. E qual seria a posição do outro número 6 aqui? Eu coloquei 2, 6. Né? Qual seria a posição desse outro 6 aqui? Esse é o elemento que está onde? Na segunda linha e na primeira coluna. É o 6. E qual seria a posição do 7? O 7 está na segunda linha, segunda coluna. Sempre assim, o I representa o número de a posição que ele está na linha e a posição que ele está na coluna, o J, certo? O A e J representa a posição ocupada na matriz. O M e o N representa o total de linhas e o total de colunas. Isto representa a ordem de uma matriz. Basicamente, no início é isso. A gente define matriz, os elementos, e agora a gente pode explicar mais coisas através de exercícios, né? Eu vou estar explicando mais coisas, mais ferramentas aqui, mais elementos das matrizes dentro dos exercícios, porque senão fica uma aula muito teórica e pouca prática. Então, a gente aproveita e responde tudo já dentro do exercício. Então, vamos à primeira questão. Diz assim, determine a ordem. A ordem de uma matriz representa o quê? A quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Quantidade de linhas, não esquece, e quantidade de colunas de uma matriz. Então, esta matriz aqui, qual é a ordem desta matriz? Ela tem apenas uma linha e 1, 2, 3 colunas. Então, ela é do tipo uma linha por 3 colunas. A gente representa a ordem dessa matriz desse jeito aqui. 1 por 3. Uma linha, 3 colunas. Essa matriz aqui, como ela só tem uma linha, ela recebe um nome especial. A gente dá um nome para ela de matriz linha, porque só tem uma linha. Tranquilo? Então, veja a outra questão. A outra letra aqui. É uma matriz. Qual é a ordem dessa matriz? Quantas linhas ela tem? 1, 2, 3, 4. E quantas colunas? 1. Então, ela é uma matriz que tem 4 linhas e
uma coluna. Esse tipo de matriz que apresenta apenas uma coluna é chamado de matriz coluna. Olha, eu já estou inserindo aqui alguns conceitos relacionados a tipo de matrizes, né? Uma matriz linha, que só possui uma linha, uma matriz coluna, que só possui uma coluna. Isso é até óbvio, né? Então, veja a outra aqui agora. Qual é a ordem dessa matriz? Quantas linhas ela tem? Uma, duas, três linhas. E quantas colunas? Uma, duas, três colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 3. Vocês perceberam aqui que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas? Esse tipo de matriz é chamado de matriz quadrada. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente diz que ela é uma matriz quadrada. Ou seja, na matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. E pode ser uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. E tem um detalhe aqui o seguinte. Quando a matriz é quadrada, a gente não precisa dizer é uma matriz quadrada 3 por 3. Basta dizer o seguinte. É uma matriz quadrada de ordem 3. Ou seja, eu já sei que vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, as matrizes quadradas, a gente só precisa dizer apenas uma vez a ordem dela. A matriz 3 por 3 é a mesma coisa que uma matriz de ordem 3. Continuando, essa matriz aqui, ela é uma matriz, uma linha, uma coluna. Também é uma matriz quadrada. E uma matriz quadrada 1 por 1 é um número real. Só tem um elemento. A próxima aqui, ó. Vejam bem, ela tem uma, duas, três, quatro. Quatro linhas. E quantas colunas? Uma, duas, três, quatro colunas. O número de linhas é igual ao número de colunas. Então, a gente já sabe que é uma matriz quadrada e a ordem dela é uma matriz de ordem 4. Tem 4 linhas e 4 colunas, basta apenas dizer que é uma matriz de ordem 4. Então, prosseguindo, agora temos o seguinte. Aqui é o que a gente chama de igualdade entre matrizes. Igualdade entre matrizes. Ok? Como é que se faz a igualdade entre matrizes? Duas matrizes só serão iguais se os elementos tiverem, primeiro, a mesma ordem e, segundo, os elementos correspondentes forem iguais. O que é que são elementos correspondentes? São elementos que, quando você colocar uma matriz sobre a outra, eles irão se sobrepor, ocuparão a mesma posição. Um exemplo. Vou fazer uma matriz 2, 4, 5 e 6. Para que essa outra matriz aqui da direita seja igual à primeira, o que é que tem que acontecer? Os elementos correspondentes devem ser iguais, ou seja, o primeiro aqui, ó, este aqui está na primeira linha, primeira coluna. Então, o correspondente dele tem que estar na primeira linha, primeira coluna, e deve ser igual. Aqui, ó, é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Então, o correspondente dele tem que estar na mesma posição, primeira linha, segunda coluna, e o mesmo valor. A mesma coisa com os outros, aí fica fácil. Então, aqui deve ser 5 e aqui deve ser 6. Então, fica atento aí o seguinte. Para que duas matrizes sejam iguais, eu preciso que elas tenham a mesma ordem. Vejam, uma matriz 2 por 2. Uma matriz quadrada de ordem 2. E aqui também, uma matriz quadrada de ordem 2. Sendo assim, a gente pode responder esse exercício aqui agora. Ele pede para determinar os valores de A, B e C para que as matrizes sejam iguais. Ou seja, essa matriz da esquerda deve ser igual a essa matriz da direita. Então, elas têm que serem iguais.
Aí aqui nós temos um elemento, que é o A mais 2B. O A mais 2B, A mais 2B, deve ser igual ao correspondente dele. Quem é o correspondente de A mais 2B? Quem é que ocupa a primeira linha, a primeira coluna da outra matriz? É o 7. Então, A mais 2B é 7. Se você reparar, aqui não dá para achar A e B do jeito que está. Então, a gente precisa de outra equação. Então, olha para aqui para baixo. Nós temos menos A mais 3B, que é igual... Quem é o correspondente de menos A mais 3B? O 8. Então, aqui ó, é igual a 8. E agora nós temos um sistema de equações, né? E é fácil de resolver esse sistema. Repara, A positivo, A negativo. E aqui a gente faz a soma. Ó, 2 mais 3, 5B. Igual, e aqui ó, 8 mais 7, 15. E agora é só passar o 5 dividindo. 15 dividido por 5, 3. Então, nós achamos o B. E para achar o A, você pode pegar qualquer uma das equações. A, vou pegar a de cima, A mais 2B. Então, 2 vezes o valor do B, que é 3, igual a 7. Então, o A vai ser A mais 6 igual a 7. E aqui vocês já sabem, né? Joga isso para cá com sinal negativo. Então, o A fica 7 menos 6, que é 1. Tranquilo? Agora falta o C e o D. Eu vou proceder da mesma forma. O 3C menos 2D, ele é igual ao 3. O menos 2C mais D é igual a menos 1. Ó, esse sistema aqui não dá para cancelar do jeito que está. Porque para cancelar, para resolver um sistema pela soma, nós precisamos igualar os coeficientes, aqui do D é 1, porém deixá-los com sinais trocados. Os sinais já estão trocados. Para igualar 2 igual a 1, eu vou multiplicar isso por 2. Então, nós vamos ter, ó, repete a primeira equação, que é 3C menos 2D, igual a 3. E a de baixo fica multiplicada por menos 2, ou melhor, por 2. Então, fica menos 4C mais 2D igual a menos 2. Certo? Aí agora repara. C menos 4C dá menos C. 2D negativo com 2D positivo vai passear. E 3 menos 2 dá 1. Como esse C não pode ficar negativo, então C é igual a menos 1. Achamos o C. E para achar o D, você pode pegar qualquer uma das equações. Eu vou pegar essa daqui, a segunda de baixo. 2C menos 2C mais D igual a menos 1. Ficará menos 2 vezes... Quanto foi o C que você encontrou? Menos 1. Então, ó, menos 1 mais D igual a menos 1. Aí agora aqui, 2 vezes 1 dá 2. Menos vezes menos dá mais. Então, fica 2 mais D igual a menos 1. Esse 2 está positivo, vem para cá, menos 2. Aí repara que vai ficar menos 1 menos 2, que dá menos 3. Então, encontramos o valor de A, B, C e D, como foi pedido na questão, para que as matrizes sejam iguais. Então, vamos adiante na próxima questão. Essa é uma questão bem clássica, né? Continuando aqui, é o seguinte. Essa matriz, ele envolve o conceito de transposta e de diagonal de uma matriz. Aí, aqui, uma matriz transposta e diagonal de uma matriz. Diagonal. Um detalhe, uma observação. A gente só se refere à diagonal quando se trata de uma matriz quadrada. Não nos referimos à diagonal de uma matriz que não seja quadrada.
E o que danado é matriz transposta? Transpor é você mudar de lugar. Eu vou transpor, eu vou tirar de um lugar e botar no outro. Então, o conceito de matriz transposta é transformar, é transpor, é levar a linha para uma coluna. Ou seja, a primeira linha será transposta, será levada, será carregada para a primeira coluna. Então, a matriz transposta, a gente diz que é o seguinte, transposta é você transformar a linha em coluna. Você transforma a linha em coluna. E a transposta de uma matriz A, ela é indicada por A elevado a T, certo? Isso aqui indica a transposta de uma matriz. Você transforma a linha em coluna. E a diagonal de uma matriz? O que é a diagonal? A diagonal é como se fosse um quadrado e você vai traçar exatamente a diagonal desse quadrado. Nós nos referimos à diagonal de uma matriz quadrada. Então, aqui, ó, você vai pegar todos os elementos que estão nessa diagonal. Essa diagonal descendo em uma matriz, a gente chama de diagonal principal. Diagonal principal. E esta outra diagonal aqui, voltando, vamos dizer assim, subindo, a gente chama de diagonal secundária. Esta aqui é a diagonal secundária. Ok? Então, diagonal, a gente só utiliza essa definição para as matrizes quadradas. Descendo, a gente chama de diagonal principal. Subindo, a gente chama de diagonal secundária. Tá bom? Então, vocês podem pegar ou outras coisas aí, outras definições, mais que dizem a mesma coisa. Alguém dizer que é para cá, eu dizer que é para lá, o que dá no mesmo. Então, indique os elementos da diagonal principal da matriz transposta. Ele quer os elementos da diagonal principal da matriz transposta. Então, primeiro, eu vou fazer a transposta de M. A transposta de M é indicada por M elevado a T. E o que é a transposta? É pegar essa linha e transformá-la em coluna 1, 4 e 12. Agora eu vou pegar a segunda linha e transformá-la na segunda coluna 9, 0 e 2. E a última linha será a última coluna 3, 5 e menos 7. Está aqui a transposta da matriz A. O que ele está querendo são os elementos da diagonal principal. Olha aqui os elementos da diagonal principal. Os elementos da diagonal principal, que a gente representa por dp, são 1, 0 e menos 7. Esses são os elementos da diagonal principal. É o que é pedido. Não esquece, diagonal principal. Se ele quisesse a diagonal secundária seria essa aqui, ó, 12, 0 e 3. Esse conceito de diagonal principal e diagonal secundária vai voltar quando a gente for calcular determinantes de uma matriz. Então, a gente tem que relembrar o que é diagonal principal e diagonal secundária. Então, partindo para a próxima questão. Agora vem a soma de matrizes. Ok? A soma de matriz. Para somar matriz, é muito parecido com a igualdade entre matrizes. Eu só posso somar matriz se elas tiverem a mesma ordem. Então, repara aqui, ó, todas essas matrizes têm a mesma ordem. 3 por 1, ou melhor, 3 por 2, e 3 por 2, e 3 por 2. 3 por 2. E o que danado é esse I3? Esse I, ele representa a matriz identidade. Identidade. E o que é uma matriz identidade? É a matriz. Para ser uma matriz identidade, ela precisa ser uma matriz quadrada. E esse 3 aqui indica a ordem dessa matriz. Então, ele é uma matriz 3 por 3. E na matriz identidade, todos os elementos, com exceção dos elementos da diagonal principal, são iguais a 0. O restante é igual a 1. Na diagonal principal, os elementos
são iguais a 1 e o restante é tudo zero. Isso é uma matriz diagonal. Então, na letra A, ele pede para a gente fazer A mais B. Aí é só somar os correspondentes da matriz A com a matriz B. Quem são os elementos da matriz A? 3, 1, 4. Matriz aí 1, 2 e 0. Mas quem são os elementos da matriz B? 2, 0 e 1. 3, 1 e 2. Então, aqui, ó, agora a gente soma os correspondentes. 3 correspondente 2. Então, 3 mais 2, 5. Menos 1 mais 3, 2. 1 mais 0, 1. 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. 0 mais 2, 2. Está feito a soma. Aqui você fez a soma entre as matrizes A e B. Aí repara o seguinte, na letra B ele pede para fazer a mesma coisa, quer dizer, porém, no sentido contrário, né? B mais A. Quando a gente faz as operações com matrizes, a soma ela é comutativa. Então, A mais B é a mesma coisa que B mais A. Cuidado. Isso é válido apenas na soma, tá bom? Na soma entre matrizes. Aí, letra C. Então, a letra B já está feita, porque se você fez A mais B, B mais A é a mesma coisa. Aí, repara na C. Ele quer que você faça A mais, abre parênteses, B mais C. Isto é a mesma coisa que fazer A mais B mais C. Isso é chamado de associatividade. Você está associando, essa é a propriedade de associatividade. A matriz A mais B você já tem. Você fez isso na letra A. É 5, 1 e 5. 2, 3 e 2. Mas quem é a matriz B? É 2, 0 e 1. Matriz B não, matriz C, né? É a matriz C mais a matriz C. 1 menos 1 e 2. 0, 3 e 5. Faz a soma agora. Soma os correspondentes. Então, essa matriz ela vai ter resultado, ó, 5 mais 1, 6. 1 menos 1, 0. 5 mais 2, 7. 2 mais 0, 2 mais 0, 2. 3 mais 3, 6. E 2 mais 5, 7. Tá? Você poderia também ter observado que isso aqui é a mesma coisa que A mais B mais C. Soma todas as matrizes. E agora a letra D. A letra D, repara, é a matriz A mais B, a gente já fez na letra A, somado com a matriz identidade de ordem 3. A matriz identidade de ordem 3 está aqui. Então, a matriz, posso fazer A mais B com a matriz identidade de ordem 3? Repara, vamos ver. Qual é a soma de A mais B? A mais B deu 5, 1 e 5. 2, 3 e 2. Aí, a matriz identidade é de ordem 3. 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Opa, tem alguma coisa diferente. Essa é uma matriz 3 por 2. E essa é uma matriz 3 por 3. Se a ordem é diferente, não é possível fazer essa soma. Tranquilo? Não é possível fazer. Certo? Então, a gente só soma a matriz se ela tiver a mesma ordem. Aí vamos aqui agora à próxima questão. Determinar a matriz X tal que. Olha, isso aqui é uma matriz. Se foi possível fazer essa soma, significa que essa matriz tem a mesma ordem que essa e a mesma ordem que essa. Então, ela é uma matriz do tipo 2 por 1, porque tem que coincidir, já que é uma soma e uma igualdade. Então, a matriz X é uma matriz 2 por 1. Eu não sei quem é o primeiro elemento, eu vou colocar aqui A. E não sei quem é esse outro elemento, eu vou colocar B. Essa matriz X mais a matriz menos 3 e 5
é igual a essa matriz aqui, ó, 4 menos 3. Aí fica fácil agora. A menos 3 tem que ser igual a 4. Logo, o A tem que ser igual a 4 mais 3, que dá 7. Para o B, a mesma coisa. B mais o correspondente 5 tem que ser igual ao correspondente 3. Leva o B para lá. B não, leva o 5. Fica menos 3. Olha, tá positivo, chega lá negativo. Menos 3 menos 5 dá menos 8. E está calculado o valor de A e B. E encontramos a matriz X. A matriz X é o primeiro elemento 7 e o outro elemento é menos 8. Continuando. Aqui ele pede para... É o que a gente chama de multiplicação de matriz por um número real. Isto aqui, 3A, significa que você tem que pegar todos os elementos da matriz A e multiplicar por 3. Como a gente já tem aqui a matriz A, eu vou pegar todo mundo e multiplicar por 3. Fica 3, 9, 6 e 12. Está fechado. E agora, na letra B, ele pede para fazer 2 vezes a matriz A menos a matriz B mais a matriz C. Você pode fazer isso separadamente. Primeiro, vamos calcular 2 vezes a matriz A. 2 vezes o A. Então, pega todos os elementos da matriz B, matriz A e multiplica por 2. Fica 2, 6, 4 e 8. E agora eu vou fazer a matriz B mais a matriz C. Se você quisesse fazer direto, você faria sem nenhum problema. Então, 2 mais 0, 2. Menos 1, menos 6, menos 7. 4 mais 4, 8. 0 mais 2, 2. Pronto, aí agora a gente faz o que ele pediu, que é 2 vezes a matriz A menos a matriz B mais a matriz C. 2A está aqui, então vai ficar 2, 4, 6 e 8, menos a matriz A mais B mais C, que é 2, menos 7, 8 e 2. Aí isso vai dar o seguinte, 2 menos 2, 0. 6, olha, menos 7, fica mais 7. Então, 6 mais 7, 13. 4 menos 8, menos 4. E 8 menos 2, que dá 6. Então, este aqui é o resultado procurado na letra B. 2A menos B mais C. Então, continuando. Para multiplicar matriz, a gente tem que tomar alguns cuidados, que ela não é igual à soma nem à subtração. Se fosse, seria mais rápido, né? A gente só multiplicar os elementos correspondentes. Considera aqui o seguinte, que seja uma matriz de ordem M por P. E aqui nós temos uma matriz de ordem P por N. E isto vai resultar uma matriz de ordem M por N. Vamos explicar aqui o seguinte, qual é a condição para que eu possa multiplicar matrizes? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultado, que a gente chama de matriz produto, terá a quantidade de linhas da primeira e a quantidade de linhas da segunda. Olha aqui. Ó. Então, só posso multiplicar se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. E na hora de multiplicar, eu multiplico linha por coluna. As linhas multiplicam as colunas. Vamos fazer aqui a letra A, que ele pede para fazer A vezes B. Então, a matriz A vezes B é o seguinte. A matriz A ela é do tipo 3 por 2. Né? Então, vamos escrever aqui. A matriz A é do tipo 3 por 2. A matriz B ela é do tipo 2 por 2. Será que eu posso fazer o produto entre essas matrizes? Aí eu vou conferir. O número de colunas da primeira
deve ser igual ao número de linhas da segunda. O número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Ok. Então, aqui a gente pode fazer a multiplicação. E o resultado entre essas duas matrizes? O resultado aqui vai ser uma matriz de ordem, olha, 3 por 2. É uma matriz de ordem 3 por 2. Aí vamos efetuar. Eu já sei a ordem da matriz produto. Ela terá 3 linhas. Olha, então vou fazer aqui, ó. 3 linhas. Cada linha multiplica cada uma das colunas. Então, essa linha vai aparecer 2 vezes. Vai ser repetida 2 vezes. Então, 2, 4 e 2, 4. Repara, ela tem 2 colunas, hein? Então, já completou as 2 colunas. Agora, quem é que vai multiplicar os elementos da primeira linha? Os elementos da primeira coluna. Então, ó, o 2 vai multiplicar o 1, 2 vezes 1, mais, e o 4 vai multiplicar o menos 3. 4 vezes menos 3. E vai acontecer a mesma coisa aqui. Quem vai multiplicar o 2 e o 4 na segunda coluna? Os elementos da segunda coluna. 2 vezes 0, mais 4 vezes 1. Aí, agora o seguinte, vem a segunda linha. A segunda linha ela vai aparecer 2 vezes, porque tem 2 colunas. E quem vai multiplicar esses elementos dessa linha? Olha, quem vai multiplicar a primeira linha? A primeira coluna. Né? Aqui, ó, 1 multiplica 1 mais 2 vezes menos 3. E aqui vai ser 0 mais 1, a segunda coluna. Aí você vem agora e repete a última linha. A última linha vai ser 0, menos 1, 0, menos 1. E quem vai multiplicar ele? Cada uma das colunas. A primeira coluna, que é 1, e aqui menos 3. E a segunda coluna, que é 0 vezes 1. Feito isso, agora é só concluir, fazer as operações básicas aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, primeiro multiplica 2 vezes 1 e 4 vezes menos 3. Dá menos 12, mais 2 dá menos 10. Aqui dá 0, 4, 4. Aqui dá 1, aqui dá menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Aqui dá 0, vezes 2, dá 2. Aqui dá 0, aqui vai dar mais 3 por conta dos sinais de menos. E aqui vai dar 0, e aqui vai dar menos 1. Está aí a matriz produto. Como a gente tinha previsto, é uma matriz de ordem 3 por 2. Eu vou deixar como exercício para que você veja que B vezes A é diferente de A vezes B e nem sempre possível. Diferente da soma, a multiplicação ela não é comutativa e, às vezes, não é possível fazer o produto no sentido contrário. Então, se você fosse fazer a letra B aqui, o que é que aconteceria? Qual é a ordem da matriz B? É uma matriz 2 por 2. Vezes a matriz A. Qual é a ordem da matriz A? 3 por 2. A gente sabe que o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E, nesse caso, 2 é igual a 3. Se 2 linhas, ou melhor, 2 colunas, 3 linhas, não é possível efetuar esse produto. Esse produto aqui não é possível. Tranquilo? Então, este produto não é possível você fazer. E eu vou deixar como exercício a letra B. Esta letra B é uma observação, tá? Nem sempre A vezes B, quando se multiplica matrizes, vai ser igual a B vezes A. Isso aqui, ó, nem sempre, tá? Nem sempre é possível. Tranquilo? Nem sempre se pode fazer isso. Então, tomem cuidado. Se vier perguntando se A vezes B é igual a B vezes A, nem sempre é possível. Certo?
Eu vou deixar a letra C como exercício. Esse é o produto entre matrizes. Essa é uma aula apenas introdutória para introduzir os principais conceitos de matrizes. Depois eu volto, lanço outro vídeo aqui, aprofundando com alguns exercícios, principalmente de multiplicação de matrizes e outras operações com matrizes, algo do tipo equações matriciais, por exemplo, que é muito frequente. Uma observação que eu posso fazer aqui a respeito do assunto de matrizes, para quem vai fazer Enem, por exemplo, é que nos últimos 20 anos, apenas 2 questões caíram envolvendo matrizes. Então, se é viável ou não a estudar matriz para o Enem, fica a critério, né? Mas pela estatística, se você está um pouco apressado, está um pouco sem tempo, e pelo histórico de questões de matrizes nas provas do Enem, não seria interessante. Agora, outros tipos de vestibulares, algumas faculdades mais tradicionais ainda cobram. Aqui em Pernambuco, quem vai fazer o SSA, por exemplo, é interessante estudar matrizes, né? Sempre tem caído. A UPE sempre gosta desses pormenores aí que não são abordados em outros vestibulares. E para quem pensa em fazer um concurso de nível militar, ESA, algo desse tipo aí, é importante sim estudar matrizes, né? Então, o que você vai estudar depende muito do que você vai estar querendo fazer. Então, para o Enem seria um pouco viável, um pouco inviável, né? Pela quantidade de questões nos últimos 20 anos, não se espera matriz com uma certa frequência. Já para a UPE e outros concursos, outros vestibulares, como um concurso militar, por exemplo, é interessante sim estudar. Eu sou o professor Anthony, essa é a contribuição que eu posso dar para vocês dentro do conteúdo de matrizes. E numa próxima oportunidade eu farei alguns vídeos com assuntos, com questões mais elaboradas, mais bem elaboradas. Esse é só o início, é só o inicial, né, para a gente entender os principais conceitos de matrizes. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.